Ora, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, dia 7 de maio de 2018 e quero começar por pedir a quem está a ver que me diga se está tudo bem com o som e com a imagem. Basta José Sousa. Muito obrigado. José Sousa, exatamente, José Sousa. Bom, o que é que tenho para si hoje? Muita coisa. Não fosse hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana. Por onde é que vamos começar? Pelo período antes da ordem do dia, naturalmente, para realçar dois aspectos. O primeiro é uma proposta de movimento pelo interior, é aquele movimento que pretende atrair riqueza e pessoas para a província, ou seja, fora dos grandes centros de desenvolvimento, uma preocupação legítima que se compreende e que fez uma proposta neste sentido. Quem for trabalhar para o interior tem melhores salários e, naturalmente, melhores pensões. O que é que há a dizer sobre isto? Primeiro ponto. Como se recorda, eu sou um fã de mudar a sociedade com incentivos. Ora, isto é um incentivo. E, portanto, melhorar aquilo que é a presença de pessoas e a criação de riqueza no interior, levando as pessoas para lá porque se vai pagar mais, eu compreendo e aceito. Uma espécie de bónus. O que é que me preocupa? É começar a estender isto às pensões. Bom, a menos que essa extensão às pensões seja feita porque as pessoas ganham mais e, portanto, ganham mais no futuro, descontam mais e no futuro vão receber pensões mais elevadas. Isso eu aceito. Agora, chegar ao final da sua carreira contributiva, mas você porque trabalhou no interior e aceitou vir para lá tem um bónus? Não, isso não. Nós já temos um orçamento da Segurança Social estruturalmente desequilibrado, ao contrário do que o Governo, este e anteriores, andaram para aí a vender. Bom, o Dr. Troika não fez isso, é verdade, e tem que se dar esse crédito. O orçamento da Segurança Social está estruturalmente desequilibrado. O sistema não se vai aguentar mais 15 anos sem novas reformas, ao contrário do que diz o Ministro Vieira da Silva. E, portanto, estar a fazer tomar este tipo de medidas, em minha opinião, é uma estupidez. Bom, segundo ponto, o nosso amigo, sempre fofinho, eu gosto muito dele, como sabe, do ponto de vista pessoal, pessoa simpática, afável, com quem se consegue conversar e inclusive sem perder a paciência e a cabeça, Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa dizia este fim de semana, num comício, com aquele ar seráfico que ele tem, bom, o PS, este governo do PS, não é um governo de esquerda. Este governo do PS não está a seguir uma política de esquerda. Este governo do PS não reverteu a prática da austeridade. Camarada, mais uma vez, o que é que você está aí a fazer? O que é que o PCP está então a fazer a apoiar este governo? Eu acho que o PCP, isto é um assunto que vamos analisar um dia destes com cuidado. O PCP e o Bloco ainda não perceberam. Quando passam a vida a queixar-se do governo do PS, um dia destes o seu eleitorado vai se chatear. Porquê? Porque quem votou nestes partidos, e notou-se isto nas eleições autárquicas, mas eu julgo que se pode agravar nas eleições legislativas, quem votou nestes partidos está farto de ouvir dizer, bem, mas nós não gostamos disto, nós não gostamos daquilo, nós não subscrevemos isto, nós não subscrevemos aquilo. E esta não é a política que nós queríamos. Então, se é assim, saiam. Não é? Ou votem contra, ou façam o que quiserem. Ora, a última manifestação que houve neste sentido foi a votação do Programa de Estabilidade. O PCP e o Bloco estiveram ao lado do Governo. Portanto, enquanto estiverem com esse tipo de conversa, ninguém os vai levar a sério. Bem, vamos então à agenda, que isto já se alargou bastante. O Governo quer baixar o preço da eletricidade. Disse Jorge Seguro Sanches, o secretário de Estado de Energia. Jorge Seguro Sanches, digo já aqui, já várias vezes afirmei, é um dos piores populistas que o Governo tem. Então, o argumento dele é assim. Bom, os portugueses, em 2015, pagavam a eletricidade mais cara da Europa. Cerca de 23,6 euros por 100 kWh. E este valor fica acima dos 20,5 euros que se paga pela mesma unidade de energia no resto da União Europeia. Bem, contas do Secretário de Estado, para que nós cheguemos ao final desta legislatura, portanto 2019, mais ou menos a meio da tabela, nós precisamos de conseguir uma baixa do preço de eletricidade de 10%. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é, você já percebeu porque é que é esta guerra toda à EDP? Bem, eu sei que a esforço é para as outras empresas do setor também, mas nenhuma empresa é atacada de forma tão descarada e tão despudorada como é a EDP. Mas
já percebeu porque é que é a guerra pessoal entre o Primeiro-Ministro António Costa e o Dr. António Mexia, CEO da EDP. Obviamente dá jeito ao Dr. António Costa que o Dr. Mexia seja corrido dali, não é? Para ter uma pessoa mais amigável, não é? Dos interesses do governo na EDP. Eu sei que depois há uns fofinhos que parecem para aí a dizer e tal, mas esta empresa não está privatizada, até 21,3% está nas mãos dos chineses, uma empresa chinesa, não sei. Seja como for, o ponto fundamental é aqui. A EDP não tem de seguir os interesses do governo. Isso acabou quando o engenheiro António Guterres começou a privatizar a EDP e terminou quando o Dr. Vítor Gaspar vendeu o resto da EDP. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos lá então para esta história do temos a eletricidade mais cara da Europa. Bem, então vamos outra vez a contas. É assim. Por cada euro vai virar só a fatura. Aliás, eu frequentemente ouço a conversa do não sei quanto, ser o Estado mais caro da Europa, e depois as pessoas enraivecidas, por uma vez o Dr. António Mexia disse que não tínhamos nada a eletricidade mais cara da Europa. Bom, esta conversa convém ser escalpelizada. Então vamos lá tentar escalpelizar isto. Olha, experimente pegar na sua fatura de luz e vá lá olhar, por favor, tintim por tintim. Aliás, eu hei de fazer um vídeo, um dia destes, sobre a fatura de eletricidade. Mas faça este exercício. Hoje, quando chegar a casa, ou quando estiver aquilo online, vá à fatura da luz e veja todos aqueles pontos que ali estão. Veja os impostos, as taxas e as taxinhas que caem em cima da eletricidade. Aliás, um bocado à conta do que sucede com os combustíveis. Quando você vai à bomba, ao posto de abastecimento e põe gasolina, o gasóleo, o GPL, você está a pagar mais de 50% em impostos. Ou seja, quando você paga por 1 litro de gasolina ou 1 litro de gasóleo de GPL, o que é que acontece? A esmagadora maioria daquilo que é a estrutura de formação do preço tem a ver com os impostos que caem sobre aquilo. O ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e o IVA. Bom, mas aqui na eletricidade é a mesma coisa. Bem, eu estive a analisar com algum cuidado este fim de semana, precisamente para lhe dar uma justificação sobre isto. Bem, por cada euro dessa fatura que você hoje à noite vai ver, fica a saber que entre 46, eu não tenho certeza, porque não consegui chegar ali a algumas continhas inteiramente corretas, entre 46 e 48% são impostos e taxas. Está a perceber? Portanto, quando o Governo, este e outros quaisquer, com aquela tendência populista, vem dizer o preço da eletricidade é o mais caro da Europa em termos absolutos e é o segundo mais caro da Europa em percentagem do PIB, ou seja, da riqueza nacional, você diga assim, meus grandes palhaços, não tem outro nome, se vocês começassem por baixar os impostos e as taxas que estão aqui na fatura de eletricidade, nós afinal não tínhamos a eletricidade mais cara da Europa. Está a perceber? Portanto, isto é uma hipocrisia vergonhosa, lamentável, andar a pôr este ónus sobre as empresas de eletricidade, seja a EDP, seja a Endesa, seja outras quaisquer. Ainda para mais, porque hoje em dia, como você sabe, existe concorrência no setor. E mais, a EDP já não domina inclusive a certos segmentos do mercado, como por exemplo o das empresas, nomeadamente industriais, já não controlam este mercado. E repare, nesses segmentos também, essas empresas têm os preços tão divergentes assim? Não têm. Portanto, isto não é qualquer monopólio da EDP. Isto é demagogia dos governos, percebe? E isto é vontade de gastar, que depois leva os governos a aplicarem aqueles impostos e taxas todos sobre o preço da eletricidade. Bom, já passámos o segundo ponto, vamos para o terceiro. O Presidente da República, numa entrevista ao público e à Rádio Renascença, aliás, acho que passa hoje na Rádio Renascença, mas na sexta-feira já deram um highlight sobre isto, diz várias coisas interessantes. Uma delas, aquela que mais me captou a atenção, é que é preciso uma reforma da Justiça. Ora, isto anda o Presidente da República a dizer há muitos anos. O Dr. Marcos Mendes, quando foi líder do PSD, já tentou fazer, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, e, portanto, compreende-se esta preocupação do Presidente, sobretudo quando ele diz assim, bom, mas eu estou preocupado com isto, sobretudo aqueles casos de corrupção, que é preciso pôr isto a correr mais depressa. Aliás, o Presidente tem uma expressão curiosa quando diz assim, isto é de tal maneira, na Justiça, que morremos primeiro, ou seja, antes de um processo estar concluído, é provável que nós morramos primeiro. Bom, isto é a forma muito simplista do Presidente colocar a questão, mas tem toda a razão. Porquê?
Porque é a forma e o tempo que os processos se arrastam. Os processos dilatórios, incidentes processuais durante o julgamento. Olha, veja o caso do julgamento de José Sócrates. E veja os incidentes que os advogados de José Sócrates já colocaram para atrasar aquilo tudo. Que depois é o próprio José Sócrates a vir dizer: não, olha a justiça, isto está tudo atrasado, uma vergonha, não sei o que, estamos aqui a fritar na praça pública, é verdade. Mas depois são estes incidentes todos que atrasam a justiça. E o Presidente tem razão quando diz que é preciso mexer nisto. Mas há uma certeza que eu tenho. O Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pode esperar sentado. Eu não acredito que isto venha a ser feito. E você vai ver que nos próximos, qualquer arremedo de acordo de justiça que venha a haver, ninguém vai mexer nisto. E porquê? Porque não tem interesse, nomeadamente nos casos de corrupção. E eu vou-lhe dar um indício que mostra isto. Lembra-se do discurso de Margarida Balseiro Lopes, no discurso de 25 de Abril, pelo PST, no Parlamento. Lembra-se o que é que aconteceu? Silêncio absoluto. Nem uma palma quando ela pronunciou a palavra corrupção. Nem sequer no Partido Social Democrata. Ora bem, com este track record do Sr. Presidente da República, acha mesmo que vai haver alterações da Justiça para mexer nisto? Ó, Sr. Presidente, sabe qual é a reforma estrutural que o Governo quer fazer? É reinstalar os tais tribunais que saíram de zonas onde não se julgava um processo por dia. Está a perceber, Sr. Presidente? É esta a reforma que o Governo quer fazer, porque isto é que dá jeito aos lobbies do setor a que pertence a Ministra da Justiça. Como sabe, é do Ministério Público, não é? Portanto, magistrada. E, portanto, este é o tipo de reforma que se quer fazer. O outro, ó, Sr. Presidente, espere sentado. E se eu me enganar aqui, virei pedir desculpa, mais tarde. Bem, isto vai estar-se a alongar muito. Eu vou deixar aqui um dos pontos, que é a questão dos fundos comunitários para amanhã. Vou só pegar um último ponto, que é: Portugal tem o orçamento mais restritivo de todos os países da zona euro. Eu vi este título no Público de quinta-feira e pensei assim: bom, antes de fazer esta afirmação, deixa-me ir investigar, deixa-me ir analisar com números. Bom, estive a ver o programa de estabilidade com cuidado este fim de semana. E estive a ver aquilo que é a análise orçamental sobre outros países da zona euro. São 19, como você sabe. Sabe o que é mais interessante? É que não é verdade mesmo, o público tinha razão quando fez aquele título. É que Portugal tem o orçamento mais restritivo da zona euro. Está a ver? Sabe quem é a estratégia orçamental? Sabe quem é o dono desta estratégia? Mário Centeno. Sabe quem é o avô desta estratégia? Perdão, sim, o Centeno é o pai. O avô é António Costa. Tá? Sim, primeiro-ministro. Sim, ministro das Finanças. Depois esses mesmo, é exatamente isso que eu tentar pensar. São aqueles que andam a vomitar cá para fora, há 3 anos, a conversa de que a austeridade acabou. Aquela austeridade que eu falava nisto desta conversa, o camarada Jerónimo de Sousa está muito chateado, mas depois vota a favor do Governo, ao lado do Governo, está a ver? É isto. Bom, você vai olhar para a dívida pública e ver quanto é que o Dr. Mário Centeno diz que vai baixar nos próximos 4 anos. E veja lá, até 2022. Depois diz que é um dos mais ambiciosos, até vamos baixar mais do que a Bélgica desde os anos 90. Eu ainda estou para ver isso. Bom, vai ver o saldo estrutural, é também daqueles que mais baixa. E vai ver o saldo orçamental puro, ou seja, descontando o efeito de serviço da dívida, não sei das quantas, e você vai ver que nós passamos a um superávit. Aliás, o saldo primário até cresce. E, portanto, está a ver, pela boca morre o peixe. Você dirá assim: pois, está bem. Não, é com a austeridade, é. E sabe porque é que isto acontece agora e está a ser reforçado agora? O ministro Mário Centeno, há o ministro Mário Centeno antes de ser presidente do Eurogrupo e há o ministro Mário Centeno pós-presidência do Eurogrupo, que é assim, o resto era um pândego, um brincalhão. Agora é mais sério. Porquê? Olha, lembra-se da história do quem é que guarda melhor a prisão? É um ex-presidiário. Exatamente, está a ver? O ex-presidiário Mário Centeno, não é por ele ser ex-presidiário, é por Portugal ser ex-presidiário, não é porque esteve intervencionado. O representante dos ex-presidiários é quem melhor está a guardar a prisão. Como eu gosto destas incoerências, sim senhor. Uma política à direita, não é? Diz a esquerda, mas feita pelo governo de esquerda. Porreiro, pá! Olha, já não me incomodo mais hoje, vamos ficar por aqui. Esta semana vamos ter tudo, novamente. Vamos ter amanhã um pontapé de canto com o António Tadeia. Daqui aproveito para saudar os meus amigos, e não apenas amigos, aqueles que são do Futebol Clube do Porto. Quem ganha num campeonato de regularidade é sempre quem merece, ponto final. E também recordo que esta semana vamos voltar a ter o Think Tank, provavelmente não à quinta-feira, mas à quarta-feira. Olha, quero agradecer por estar desse lado, só me falta pedir mesmo para fazer um gosto e a partilha nas redes sociais.
Tenha um grande início de semana. Bom dia!